Fala galera do JPV Cast, estamos começando mais um podcast para você aqui no canal da Paz e Vida Ministério Zona Sul. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado ilustre para fazer um bate-papo muito legal que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas antes eu vou me apresentar para você que não me conhece, eu sou o LG, apresentador desse podcast abençoado. Aliás, não temos só o JPV Cast. Quero começar aqui já falando de todos os podcasts que temos na nossa casa. Nós somos o JPV Cast, mas também temos Paz e Vida Talks, temos Sala de Visita e Mulheres Águias. Temos podcasts de várias vertentes para você, conteúdos muito bom e edificante para você, para te ajudar no seu dia a dia. Então, já fica aqui o convite para você conhecer os nossos outros podcasts aqui da casa, né? E hoje, como eu bem disse aqui, nós estamos recebendo um convidado especial e eu quero apresentar ele para você. Ele que já esteve conosco nos eventos da Paz e Vida e já colocou a galera para pular, já agitou, né? A galera é uma figura bem conhecida da Paz e Vida Ministério Zona Sul e é uma alegria, uma honra poder ter ele aqui para a gente bater um papo, fazer uma conversa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou falando dele, o cantor de trap, o Neves. Paz, família, tudo bem? Como é que Ô, vocês estão? seja bem-vindo ao Obrigado, muito JPV obrigado. Cast, meu amigo. Muito obrigado, gente. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, Todo mundo na graças a paz? Deus. Melhor agora com a sua companhia aqui, Maravilha, né? que maravilha. Uma vertente jovem para deixar esse podcast Isso aí, mais para cima. vamos pra cima com tudo. Exatamente. Ó, ele vai falar tudo aqui nesse podcast. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando e ele falou: LG, eu vou entregar tudo. Isso aí. Tudo que você perguntar, eu vou falar, eu vou responder. O Neves, primeiro, seja bem-vindo ao nosso JPV Cast Obrigado. e quero que você se apresenta para a galera aí. Quem é o Neves? Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Neves, sou artista de trap gospel aqui da região sul. A gente tá nessa correria aí já faz um bom tempo. E eu tô aqui muito feliz por estar mais uma vez com essa galera da JPV. Tô muito feliz pelo convite. E hoje a gente vai conversar, falar um pouquinho da vertente, falar sobre coisas, dificuldades dos jovens, coisas que os jovens gostam também, né? Eu que sou um jovem de 20 e alguns, mas também sou jovem. Já um jovem experiente. Já um pouquinho, né? Já calejei um pouco nessa minha caminhada, mas ainda sou jovem. Boa, muito legal. O importante é não perder a essência de ser jovem. Isso, é isso. Isso é o primordial, né? Porque o jovem está no espírito, É verdade. está na força. Boa colocação, é isso mesmo. O jovem tá na força e no espírito. Eu já sou um jovem que tem aí meus 30, já tô na casa dos 30. Não entrega não, deixa tudo reservado aí, tá nos 20 e alguns. Mas me sinto jovem ainda. Que é o que importa, né? A juventude da gente, ela vem de dentro pra fora. Não importa o tempo que você tenha de vida, mas se você permanecer com a sua mentalidade jovem aberta e com, como que eu posso dizer assim, abrangendo coisas, vivendo, tendo vivências, você vai continuar sempre jovem, né? Isso Pelo é, menos eu penso isso. isso é verdade. O tempo pode passar, mas a mentalidade, ela continua. Isso aí. E, Neves, eu vou te fazer a primeira pergunta para você, para a gente iniciar esse bate-papo. Uhum. Você bem disse que é um cantor de trap. Isso. E como você começou nesse segmento? Como você chegou? Quando você decidiu, eu vou ser cantor de trap? É Bom, isso que eu quero para minha vida. então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu acho que a grande maioria que estiver assistindo não vai me conhecer como Matheus Neves, né? Por que do Neves? Eu comecei sendo músico. Desde novo eu estudo música, então, desde meus 8 anos ali eu sempre queria ser instrumentista. Nunca pensei em ir pra frente, pegar microfone nem nada. Eu queria ser instrumentista ou arranjador, somente isso. E aí, eh
aonde eu morava, sempre tinha roda de cultura. E eu tinha uns amigos da escola que gostava de ir. A roda de cultura é aquela famosa batalha de rima, né? Antigamente ela é chamada de roda de cultura. E aí me chamaram uma vez pra ir, fui com medo, que minha mãe sempre fala pra não ir pra praça, né? Que... E aí eu fui pra praça, falei, meu Deus do céu, se minha mãe pegar, já era, né? Já era pra mim. E aí fui lá, sentei e comecei a ver umas pessoas soltando, tipo, umas rimas tudo diferente. E eu falei: "Caraca, que legal". Fui pra casa, voltei tentando fazer na minha cabeça. Aí fiquei um tempo tentando e comecei a frequentar. E aí foi onde surgiu o interesse primeiro pra mim pelo hip hop, né. Eu fui entender o que que era o hip hop, eu vendo um tempo que lá na igreja não podia a gente não tinha meio que TV, mas meu pai sempre teve em casa, né. Então eu sou dessa era aí, não vou entregar a idade, mas quem for dessa era já sabe, Já sabe, né? né. A gente tinha meio umas restrições ali. E a única coisa que a gente podia, na época, ouvir, assim, era o que meu irmão trazia ali num CD e tal, não vou entregar a idade. Mas o que que aconteceu? Meu irmão uma vez trouxe um CD e eu já indo para as rodas de cultura, né, já gostava ali do movimento, Já participando já ali. participando, já eu não ia pra rimar, mas eu ia, ficava ali vendo e falava: "Nossa, esse cara aqui mandou uma rima assim, eu mandaria desse jeito". Então já estava meio que analisando a sistemática ali. E aí meu irmão me trouxe um CD, né, ele comprou no camelô lá um CD do Tom Carf e o Gessé. Tom Carf isso aí era, acho que se eu não me engano era 2007, 2008. E aí, o nome era Entre no Clima. Depois, se você gostar de hip hop e não conhecer esse lado do Tom Carf aí, vai lá procurar. Procura o CD, o álbum Entre no Clima. Nossa, ali mudou minha cabeça. Eu falei: "Não, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso". Porque foi uma coisa que eu estava projetando, mas eu falei: "Será que dá pra fazer, gospel?". Então, desde moleque, assim, eu sempre pensei em trazer pra dentro da cultura que eu vivia, né. Sim, Nunca pensei em fazer para entrar na cultura dos outros, né. Quando eu era mais novo ali, eu pensei para trazer para onde eu estava, sim. O né. importante é você gostar, Tô primeiramente. na igreja, acho que dá para fazer isso. E aí, comecei a consumir e nunca também tentei escrever nada, só consumia muito. Mas aí Ia bastante. fazia playlist, mandava para os amigos, um CDzinho assim, na época. Não era nem playlist, era seleção, alguma coisa assim, as melhores. E aí entregava, falava: "Ó, escuta isso aí, ó, fiz aí, produzi". Os caras: "Ô, ficou legal, ficou da hora essa playlist aí". E aí foi onde eu comecei a gostar de hip hop, né. Mas aí vindo pra pergunta, aonde que entrou o trap na minha vida? Eu vi esse subgênero começar, né, vi ali com Bruno Ramos, ele foi o primeiro ali de todos que eu vi, né, a começar Primeiro a vir com esse estilo. com o estilo trazendo as referências à fé, né, ele veio trazendo. Aí depois eu vi o Samuel Chicoba, aí vi o Lil Dru, que hoje tá voltando a fazer, e aí eu falei: "Meu, depois de tanto tempo que eu pensei em fazer, eu tô vendo uma galera fazendo, eu vou ver se eu consigo fazer". E comecei a fazer no meu quarto. Então foi ali em torno de 2018, 2019, eu comecei a fazer, né. Ou seja, o movimento está estourado hoje, mas Mas tem tem uma um galera lá atrás tá lá que semeou, Zé Começão. entendeu? Isso, Então começar há é muito importante tempo. citar o nome dessa galera Sim, que começou, que, levantou a bandeira, digamos assim, do entendeu? trap gospel. E sabe qual que é a questão, NG? É que assim, hoje, nesse mundo que a gente vive, que é um mundo imediato. Tudo que você quer tá aqui, ó, tem que estar aqui, você consome muito e troca e já vai ouvir músicas de outro, e em um dia você não consegue ouvir apenas um álbum de alguém, você ouve 2, 3 e vai seguindo. O que que acontece? A gente esquece de procurar quem estava lá atrás, como que era, onde surgiu, porque só fez o boom, né. Exatamente. Só deu aquele brilho no olho de todo mundo, e
E aí ninguém mais sabe, da onde que veio, como que surgiu, quem foi o primeiro. Eu não digo que foi o pioneiro, mas foi um dos primeiros, porque pode ter sido alguém antes, e para não ter essa: "Ah, ele foi o primeiro", não, foi um dos que estava ali no começo, pelo menos que eu acompanhei, né. Teve o Zezinho também, que já veio aqui na rádio, né. Sim, O grande Zé o amigo Zé nosso. tá ó, o Zé eu conheci o Zezinho, ele só era camiseta e boné, porque ele era fininho, eu também. Então, ele já tá nessa caminhada, o CAF, tem uma galera muito boa, Levi também, que tá nessa coi fora outros, né, que já estão começando aí a surgir. Hoje eu tenho um meio ali de amigos que são uma galera que tá trazendo uma coisa que é diferente, um renovo pra isso que já é novo, Sim, né, que estão trazendo vertentes dentro do trap, dentro do trap isso e aí, novos. musicalidades abertas, mais abrangentes, como um afrobeat, né, que é um estilo reggaeton, musicalidades mais pra cima, mas ao mesmo tempo também reflexivas, sabe. Então eu acho que isso tem trazido uma gama muito grande pra jovialidade da igreja, né. Isso é legal. Isso que é o importante. E e eu comecei ali, ó, 2019, foi 2019, fazer com um microfone ruim, uma mesa analógica e uma vontade grande de pregar a palavra de Deus para os meninos da minha igreja, porque eu vi que eles estavam consumindo a musicalidade de fora, né, eles estavam consumindo muitos artistas de fora. E eu falei: "Não, não pode, porque como que o pessoal tá dentro da igreja e não tem uma tipo, o cara gosta de trap, mas ele não consegue ouvir, então eu vou fazer pra ele ouvir". Sim, exato. E aí foi aonde me deu esse start. Eu falei: "Pô, os moleque tá fazendo, deve estar fazendo pela mesma coisa, então eu vou começar a fazer também". E comecei a fazer. E estamos aí até hoje, né. E glória a Deus por isso Graças a que Deus. vocês têm levantado, carregado essa bandeira do trap gospel, que tem sido uma bênção. Você usou uma palavra aí, tem renovado a igreja. Eu acho É, que tem aberto a mente de muitas pessoas, né, sim, sobre, os ritmos que louvam ao Senhor, sobre os ritmos que nós podemos adorar a Deus. E hoje nós sabemos que jovem pode sim pular, jovem claro, pode sim se alegrar na presença do é Senhor, é isso. válido. Mas o que eu fico mais feliz ainda é saber, o carinho que vocês têm, pelo trap gospel, que isso é algo que vem de vocês. Vocês se identificaram Sim, sim, com a música e estão passando a verdade de vocês. Não estão fazendo, exemplo, por status. né. "Ah, não, tá na moda, então eu vou gravar um trap", né. Entendeu? Isso é legal, Isso, mostrar a essência de vocês que não vem de hoje, vem de um tempo já que sim, vocês vêm carregando, né, então, essa essa mensagem. isso que é o importante, né, Ligia, porque assim, ó, a palavra do Senhor fala que todo aquele que tem fôlego, louve Ao ao Senhor. Senhor. E ele não pediu para todo mundo ser igual, ele não falou que tinha que ter um padrão ali, ele falou: "Sede santo, Porque eu sou porque eu sou santo". Mas ele não falou: "N não use seu boné, não vá com a sua calça big para a igreja, não ande de skate se você gosta, eh, não coloque sua jaqueta". Hoje eu tô com a jaqueta mais fina aqui, porque minha esposa falou: "Vai mais bonito", né, ele mas tá no estilo, gente, o cara minha tá no ó amor, hoje ele tô volta alinhado, tô alinhado, ó. foca nele, Ó, porque o cara tá no estilo, tô tá com o alinhado, bonezinho pra trás, coloquei o boné pra trás, jaquetinha, a entendeu? camiseta do Na mesa Smith. quem quiser aí dos meus amigos da Pallet, ixi, tem feito, e é isso que eu acho bacana. Qual que é a questão? Uma vez meu pai, a gente conversando sobre como pregar, porque eu falei para ele: "Pai, você é meu pastor, sabe, eu acho muito bonito a forma que o senhor prega", e eu queria pregar desse jeito, só que eu pego o microfone e dá igual o Chaves, né, dá aquela travada, e eu não consigo. Como que faz para ser assim? E ele falou: "Antes de falar, pregue com a sua vida. Onde você estiver, você é a pregação". É, Então, eu ando big, eu vou num evento que tá uma galera,
Pô, lá onde eu moro ali na região do Grajaú. Quem for do Grajaú ali, é Cebo Roxo, né? Qual é? Você sei. Eu moro ali pro Cantinho do Céu. Quem for ali do Céu, um abraço aí pra galera do Grajaú aí. eu amo vocês, Cantinho hein? do Céu, Belmiro-Marim, Isso, Varginha, vai Vila dentro. Natal. E todo mundo que é dali conhece alguém que vai numa batalha de rima. Isso é legal. E eu conheço quem faz batalha de rima, quem faz os eventos. E uma coisa que eu tenho tenho queimado no meu coração é de levar a musicalidade cristã para dentro desses locais. "Ah, mas tá ficando louco". Não, não tô ficando louco, eu já sou mesmo, por Cristo, sabe. Por quê? Porque é lá onde tá a ovelha ferida. Sim. No momento que eu me afastei da igreja, foi o momento que eu encontrei mais filhos de pastores, foi o momento que eu mais encontrei pastores, obreiros, pessoas que tinham cargos dentro da igreja, que saíram e que queriam voltar, mas não tinha ninguém que fosse lá e falasse: Vai "Quer buscar. voltar? Então vem". Dava a mão e trazia de volta. E hoje, o que eu entendo como cristão que faz uma música urbana, né, que às vezes ela é conflituosa, como que eu posso dizer conflituosa? Ela contesta. Se você pegar o hip hop, o rap, ele era uma musicalidade que ela batia de frente contra a sistemática que estava fazendo com que as coisas fossem erradas, que desse errado. Hoje o trap ele abrange coisas diferentes, né, é uma ostentação, isso o secular, tá gente. Agora o cristão, a gente abrange tudo isso que não tem em nenhuma das 2 cenas, que é te trazer, sim, a gente traz a noção do que é necessário, mas é a noção do que é necessário para você chegar até Deus, para você chegar até o céu, que é ter uma espiritualidade, é você não se contaminar com as coisas desse mundo, Sim. é andar em meio a toda essa multidão e toda essa sujeira, mas sempre na contramão, né. Eu concordo com isso que você falou, e eu vejo até que algumas pessoas têm um pré-julgamento sem ouvir o conteúdo da letra do trap gospel, Sim, sim, com porque certeza. são conteúdos, muito rico em termos de mensagem, em termos de música e mensagem, conteúdo, sabe, é muito bom ouvir. Claro, Eu me edifico, eu consumo trap gospel, sim. me edifico e cresço na graça. E isso que é o bom, sabe, é o crescer na graça. Porque como que eu posso dizer assim, tudo tem que ter Um um sentido. sentido, né. Às vezes a gente faz uma música ali que é para ser uma música recreativa, mas a gente tá pregando a palavra, Que cada um né. prega da sua forma, cada um Claro, prega do seu jeito. claro, que nem a gente tá aqui, eu tô com a camisa do Esmilinguido. Pô, eu aprendi tanta coisa assistindo o Esmilinguido quando eu era criança, sabe. E hoje eu vejo assim, a gente vai fazer uma apresentação numa igreja, a maioria do público tá ali do teen ao o jovem. Então, tipo, o adolescente, jovem, tem adulto no meio, que são os que abraçam, mas você tá falando pra uma galera que é o futuro da igreja. Sim, Então, pô, não vamos perder essa galera, às vezes por causa de uma muralha que a gente levanta, por causa de "Ah, o rapaz tá de boné, o irmão foi tocar na igreja ali, mas ele tá com a calça muito grande", né. Graças a Deus isso não acontece. sim. No com aqui, quando eu fui muito bem recebido, nossa, eu falei: "Meu Deus do céu, eu quero morar aqui", né. Né. E eu acho que essa questão do trap, ele também traz essa questão, visual. Claro, De você poder se vestir da maneira que você quer, sim, de você poder, ser, quem você é em Deus, né. isso que é Isso que é o importante. mais importante, que é o coração. Você falou uma frase aí que me ficou muito impactado, que é: "Eu sou a Bíblia que o mundo lê". Então, digamos assim, eu sou a Bíblia que o que importa é o meu coração, as minhas atitudes, né, no dia a dia, amando o próximo, Sim, respeitando, né, isso é o mais importante com certeza. dentro dessa jornada, isso é o mais importante dentro da caminhada de fé, dentro da caminhada cristã,
é você ter um coração reto na presença do Senhor. Porque o que que adianta, as nossas canções falarem de amor e o nosso coração Ser vazio de ser vazio de amor, entendeu? É um discurso meio, falso, né, por muitas vezes, é né. o discurso do fariseu, né. Exatamente, que é o que Jesus condenava. Jesus não condenava a religião em si, a estrutura da religião, mas ele Sim. condenava a hipocrisia. Como que vocês falam isso, mas vocês mesmos não fazem isso, Entendeu? É entendeu? porque é aquela questão, né, a religiosidade, ela mata, ela mina e ela dissemina. Isso é verdade. Por que que ela mata? Porque que ela te fere lá no começo, você tá levantando uma bandeira que você pode ser um ministro que lá na frente você vai entregar algo tão lindo para Deus, mas ela te mata ali, ó, Sim, porque ela não quer ver crescer. É o regime que vai te segurar e vai fazer com que você fique preso naquilo, para que você não veja que a grandeza de Deus é muito maior do que o que o homem está te dizendo, né. E por que que ela dissemina? Porque que ela fala para você: "Se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Se você não fizer isso, Deus não vai mudar a sua vida. Se você não ouvir o que eu tô falando para você, porque eu estou falando, isso não vai dar certo". Quando Deus, vem totalmente Jesus ele vem contrário a isso, ele né. ele pregou totalmente diferente a isso. Isso que é o hoje, para mim, né, eu não posso dizer sobre todos. Eu sou um representante do trap gospel que prezo trazer a essência e a cultura do céu para minha letra e para minha vida. Mas primeiro, para minha vida. Porque não adianta eu subir, que nem você falou, eu subir lá, pegar um microfone e falar coisas maravilhosas de Deus. Só que por dentro eu tô um sepulcro caiado. Exatamente, é isso. Sabe? Isso que é a questão. Eu acho que para quem for jovem, que tá em casa aí, que vai assistir, que tá assistindo, a gente, procura a música Limitado 2 do Nesk Only com 2 metros e o Bruno Ramos. Essa música ela remete a muitas coisas que a gente tá falando aqui, que a pessoa ela é uma coisa dentro da igreja, ela chora, ela, sabe, se quebranta, é maravilhoso. Você fala: "Meu Deus, que pessoa", né. E quando ela Atual, chega né. em casa, ou quando ela tá na sua faculdade, ou quando ela tá no seu trabalho, ou quando ela tá na sua escola, ela é totalmente diferente, as pessoas nem sabem que é cristão. Então, por que que às vezes tem sido levantado tantas barreiras, hoje tem sido quebrada, mas no começo tem levantado tantas barreiras? Porque a gente abrange Eh, coisas que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem, eh, não é ser cobrado, mas ser corrigido nessa situação, Nessas situações, sabe. exatamente, eu entendo. E assim, a gente tá aqui para auxiliar na igreja. Pô, eu sirvo na minha igreja, eu tenho um pastor, eu 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 Você sou está debaixo de uma direção. eu sou direcionado. E quando eu faço uma letra, a primeira coisa que eu faço não é porque é meu pai, mas é meu pastor, então eu mando: "Ó, aí ó, fiz isso aqui". Aí ele fala: "Pô, tá legal, mas vamos falar mais de Jesus?". Você mostra pra quem as suas letras? Ó, a primeira pessoa que eu mostro sempre é a minha esposa. Essa Aí segue meu pai, minha mãe, e aí vem meus irmãos. Por quê? Porque já minha es tem filho? eu tenho uma filha de 3 anos. Você tem uma filha de É, 3 anos e ela a curte também esse ela movimento. é a ela conhece todas. E ela fala que vai ser cantora de trap quando crescer, ou vai ser cantora. Eu falei: "Não, tá bom, se você quiser, tá ótimo, né". E por que que eu faço esse segmento, o Ligeiro? Porque meu pai, ele já é pastor há mais de 26 anos. Seu pai já é pastor há mais de 26 anos. É. Que bênção. Então, por que que eu entrego pra ele a letra, pra ele: "Pô, isso aqui tá legal". Que nem a que vai sair, a gente tá fazendo, o trabalho dela, do merchan, do marketing que vai sair, o nome dela é Só Acreditar. E a gente eu mandei pra ele, ele falou: "Nossa, isso tá incrível, impressionante". Por quê? Porque não saiu nenhum momento da Bíblia. Claro que a gente tem a linguagem,
a metalinguagem diferente, né, então eu trago para hoje, mas eu falo sobre coisas que, eh, era mais difícil de você entender se você fosse ler, sabe. Então a gente traz uma linguagem diferente, uma é a palavra a cantada. palavra é cantada, exatamente. Isso que é o importante, para edificar a vida das pessoas. E por que que eu mando para eles? Porque eles são pastores, porque eles são meus pastores e porque eles são meus pais. Então, antes de passar para alguém, eu mando para eles. E aí depois eu mando para meus amigos, falo: "Aí galera, o que vocês achou? Tá legal?" Isso é muito legal, você saber, ter um feedback: "Ó, essa letra tá bom, essa letra não tá", porque nós que somos jovens precisamos. Eu acho que é aí que tá o sucesso, e eu acho o sucesso, não falo em termos de mídia, mas o Uhum. sucesso ministerial, quando você consegue equilibrar a força da juventude com a experiência Com a daquele sabedoria a do céu. sabedoria daqueles que estão, mais velhos, né. Sim, Hoje com 30, e aí eu vou entrar aqui no assunto importante também, eu já consigo ouvir e saber a importância de um conselho da minha mãe e do meu pai, com certeza. que quando eu tinha 15, Já doía de ouvir. doía, eu ouvia ele falar, eu falava: "Não", eu ouvia minha mãe falar, "Minha mãe não sabe de nada". Meu pai não sabe de nada, né. Talvez você que está nos ouvindo tenha também, essa percepção: "Nossa, minha mãe está viajando". É, minha avó, sei lá, meu Minha meu vô, meu pai, meu irmão mais velho. Gente, só que com o passar do tempo você vai vendo, fala: "E não é que ela tinha razão, e não Não é. é que ele tinha razão". Se não chegou essa hora, ela vai chegar pra Ela vai você ainda. chegar na Pode sua ficar vida, porque tranquilo. o tempo vai passar e as coisas vão acontecer na sua vida, e assim como aconteceu na minha, aconteceu na do Neves, você vai ganhando experiência, vai ganhando um outro olhar, né, e você vai ver: "Por que que eu não escutei o conselho da minha mãe?". Se eu tivesse escutado, teria sido diferente. É, então, isso é a experiência da vida, né. A minha vozinha, ela sempre falava pra mim assim, ela: "Filho", às vezes eu saía da casa da minha mãe e ia pra minha avó, né, bravo, minha mãe dava uma bronca de alguma coisa, ou não deixava eu ir pra algum lugar, eu pegava minhas coisas e ia pra minha avó. Ia pra sua avó. E aí ela falava pra mim assim sempre, ela: "Você vai sentir o que a sua mãe tá falando, você só vai entender quando você souber o preço do arroz". Por quê? Porque é quando você se torna um jovem adulto, né, que eu Exato. ainda sou jovem, não então, o que que acontece? Os conselhos dos mais velhos, eles nunca são para nossa destruição. Sim. Ainda mais se for do corpo docente da igreja ali, ó, você tá falando com a galera, às vezes você tá ali, o irmão vem te repreender sobre o que você tá fazendo, escuta, escuta, porque eu fui uma pessoa que não escutava. Eu fui. Todo mundo tem essa área da rebeldia na vida, não Todo tem mundo LG. tem esse O momento. LG já teve o momento dele Sim, rebelde, ele acabou de falar aqui. E eu também tive, sabe. E qual que é o problema? É porque às vezes existe a maneira de falar, né. Ah, o jovem ele é 880, então tá ali a flor da pele, você fala: "Vamos pintar a igreja hoje", vai todo Vai mundo pintar. pintar a igreja. Exatamente. Chega lá, traz o pão, outro traz a mortadela, outro traz a barriga, mas vai, sabe. Aí você fala: "Vamos assistir um filme", vai todo mundo. Aí você fala: "Vamos fazer uma vigília", vai 300 pessoas na vigília, que O nem o dia jovem que eu só não fui. sabe ouvir o não. Agora se fala pra ele falar assim: "LG, vamos todo mundo, o cara tiver ideia, vamos pintar o cabelo de loiro todo mundo e fazer um número 1 na cabeça", aí você fala: "Não". Aí já era, acabou o mundo dele. Acabou o mundo, acabou o mundo. Por quê? Porque quando você tá ali no começo, você sabe, você tá vindo e você quer que as pessoas se empolguem com tudo e suas ideias são sempre as melhores. Você Exato. sempre tem a ideia melhor, cara. É ali, ó, minha ideia é incrível, quando às vezes não é, sabe. Exatamente. Porque você pensa o jovem, ele acaba pensando muitas vezes, não falo 100%, mas ali umas 80, 70% das vezes ele pensa no que ele quer ali no momento, O que ele quer passar, o sabe. que ele É, então, no que ele quer. Pô, ele tá ali empolgado, "Vamos jogar bola", "Vamos",
Mas e o outro que trabalha, sabe, que não pode se machucar, que tem um horário para chegar. Sim, exatamente. Então, eh Tem muitas coisas em volta, é, ao redor de muitas atitudes. entendeu? Então são essas questões. As igrejas têm abraçado mais os jovens, isso é muito lindo, isso é muito importante, porque daqui a 10 anos, o adolescente de 15, Vai ser o levita, vai ser o obreiro, vai ser o entendeu? pastor. Entendeu? E isso que é a inteligência da igreja nessa situação tem sido incrível, porque ela Valorizar o tem valorizado o adolescente e o jovem, e né. eu também acho que uma igreja viva, ela Tem que ter jovem. ela tem que ter jovem. Aliás, uma igreja, ela tem que ter todos os departamentos dela funcionando, Sim, e todos são importantes dentro do corpo de claro, Cristo. sem tirar, tá, gente? As irmãs do ciclo de oração também são muito importantes, viu? Círculos de oração, Os homens, os varões, os varões, enfim, to as toda crianças, essa papel, cada um incrível. tem o seu papel e a sua forma de trazer Deus, de Sim, trazer Jesus, de falar de Jesus, e o jovem também ele tem essa importância. E algo que você falou aí que realmente, às vezes, eu me pego pensando, né, eu sou uma pessoa também, que eu posso dizer, um pouco produtiva, muito produtiva. E às vezes a gente tem essa ideia de que sempre a nossa ideia é a melhor, sempre o que a gente faz é melhor, onde a gente tem que segurar, onde aquela e hoje, posso dizer que, assim, com propriedade, que eu estou aprendendo muito a ouvir as pessoas, aprendendo muito a lidar com as pessoas, a segurar esse ímpeto e de não passar as coisas na frente das outras e viver sim. cada processo. Isso. Isso é muito bom, isso é lindo, porque a Bíblia ela nos ensina sobre isso também. Cada pessoa ela tem uma personalidade, cada pessoa tem um tempo de fazer as coisas, né. Eclesiastes vai dizer: "Há tempo de É, chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de entendeu? colher, há tempo de tudo". Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar, eh, e isso é muito importante a gente entender quando a gente fala de corpo da igreja, porque eu vejo assim, no corpo da igreja, no nosso corpo, nós temos lá todos os nossos órgãos, nossos membros, eh, e dentro do corpo a gente tem o sangue que tá correndo ali, ó, nas veias, e nós temos uma paradinha que se chama os radicais livres de dentro do corpo. E eu vejo os jovens como esses radicais livres dentro do corpo. Que eles para, tá ali, vem um acontecimento. O jovem ele é um acontecimento. Como armando o ciclo de oração também é um acontecimento. Isso é verdade. Como a criança também é um acontecimento. Agora lá em casa, a minha filha entrou num momento que ela chega do culto, ela pega a Bíblia e ela faz um outro culto pra gente. Mas do jeito dela. E isso é muito bacana. Quem é pai que tá assistindo sabe o quão importante é isso. Porque a gente tá ensinando o caminho que deve andar. O caminho que deve andar, exatamente. Meu pai, ele me ensinou o caminho que eu devia andar. E aí eu vou te explicar um pouquinho do que aconteceu comigo. Ele me ensinou o caminho que eu devia andar, ele me levava para a igreja, ele me ensinava a Bíblia em casa, e mesmo assim eu optei desviar. Não foi por causa do meu pai, não foi por causa de ninguém, foi por coisas que eu achei que eram, Vontades próprias e entendeu? achismos seus mesmo. Meu. Foi o que aconteceu comigo também. E o porquê que a gente chega nessa situação? Pô, eu com, sei lá, tava com 18, tava com 17, 18 anos. Eu comecei a olhar dentro da igreja, não que meu pai me chamava e ia feliz de manhã para a escola dominical. Eu não olhava para o meu pai e falava: "Nossa, meu pai, hoje é sábado, ele está indo ministrar numa igreja lá do outro lado de São Paulo. Nossa, que bacana. Meu pai está indo fazer evangelismo à noite". Pegava, como a gente era pequeno, às vezes minha mãe ia, às vezes ela ficava, e eu não começava a olhar isso como uma coisa boa. Eu estava olhando e falando: "Nossa, meu pai não quer ficar em casa".
Eles só querem fazer as coisas da igreja agora. Eles só querem trabalhar pro reino. Na sua visão, Na minha visão. a igreja estava tirando o seu pai. Não só isso, eu tava, tipo assim, eu tô dando o exemplo do meu pai, mas é o exemplo que às vezes pode estar acontecendo com alguma pessoa, Alguma pessoa, sabe? sim. Pensando assim, pô, a igreja tá me tirando a juventude. Eu tô gastando muito tempo. E isso tava na minha mente, perdurando. Ficou por anos, perdurando isso. Eu dentro da igreja, fazendo as coisas e pensando, nossa, no dia que eu fizer 18, eu vou tacar a marcha. No dia que eu fizer 18, vou esquentar o pneu, velho. Vou sair fora. Eu vou queimar pneu e vou sair fora. Isso pode estar acontecendo com você que tá em casa. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Mas o porquê que chegou nessa situação? Porque na minha vez, bem na minha vez, de quando eu era adolescente, eu não tinha uma pessoa que olhava pra minha adolescência e pensava que, pô, ele tá precisando de ajuda. Isso é fundamental. Isso é o mais importante hoje. Sabe por quê? Porque na minha época não tinha TikTok, na minha época não tinha Kawaii, não tinha Instagram, não tinha. Tinha o YouTube, mas não era desse jeito. Olha, eu vou te falar que na nossa época era até um pouco mais difícil. Era mais Porque difícil. se a gente chegasse para o nosso pai ou para nossa mãe e falasse assim: olha, a gente está com um problema psicológico, ou a gente está com um problema mental. Se eu resolvi era no chinelo. A Exato. Havaiana Ia girava. falar: para de frescura, menino. Era assim que era. Era Que era, o sabe? problema é falta de tapa. Exatamente. Sabe? Hoje eu vejo que até alguns pais e algumas mães têm um olhar mais aberto Porque para essa muita coisa questão. quebrou. Por exemplo, na igreja, se eu chegasse hoje e falasse, pastor, eu tô com, sei lá, eu tô me sentindo mal, tô muito triste. Ou pra qualquer irmão, na minha época, eu não tô falando isso pra. Hoje, a igreja ela melhorou muito nessa questão humana, de conversar, de entender. Pô, na minha época era assim, vai lá orar. Vai lá orar que você é uma falta de É oração. falta de oração. E você tá orando, mas você sabe, na sua cabeça tá uma guerra. A luta tá aqui dentro. Exatamente. Isso que é o problema. Porque guerras todos nós temos, né, Neves? Sim. E desde você que tem 14, 15, 16 anos, você tem guerras diferentes da nossa. Claro. Mas nós também temos Mas muitas lutas para tem dia que o dia mal ele vem sobre todos. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, Sim. mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Né? Sabe? Então, isso é importante a gente ter essa palavra conosco e entender que nós não somos super-heróis. Claro. Né? E você não é homem de aço. E Você não é uma Mulher talvez você Maravilha para precisa- poder vencer tudo e chegar em casa e tá tudo bem. Às vezes você pode evitar esse caminho que o Neves tomou, que eu tomei, É. e tendo uma conversa franca com o seu pai, com a sua mãe, É. colocando para fora esses sentimentos, né, que Sim. estão dentro de nós, Claro. que sentimos. E sabe qual que é o maior erro? Isso eu vou falar para você que tá assistindo aí. Sabe qual que é o maior erro? Às vezes é a gente buscar a nossa resposta em quem às vezes tá passando pela mesma coisa. Exatamente. Sabe quando eu tive resposta? Quando eu obtive resposta? Quando eu fui perguntar pro meu irmão mais velho. Por que eu tava passando por aquilo? Por que minha vida tava daquele jeito? Conversando com ele sem eu expor assim, ó. E aí eu entendi, pô, mas é meu irmão mais velho. Não, ele é mais velho. Ele passou. Sabe? Qual é o problema? Por que o jovem se destrói? Por que o crente se destrói? Por que às vezes você tá indo tudo bem e você tem uma invertida? Ou às vezes tá tudo ruim e você, sabe, acaba de vez. Porque às vezes a gente procura, não é num lugar que tem a fonte, mas a gente quer caçar uma outra fonte. Eu sei onde tem a fonte. Eu tô aqui LG. Cara, minha cabeça, tô passando por situação difícil. Eu concordo com isso e eu tenho também falado um pouco sobre isso, não só aqui no JPVcast, mas sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, que as pessoas estão pegando referências de quem não tem referência. Isso é o problema. Entendeu? Os jovens estão olhando, buscando, se inspirando e sendo influenciados por quem não tem nada e nenhum Sabe? conteúdo para te entregar.
Por Isso, isso que é muito importante, a gente brinca nessa parte, pô, quem você está seguindo no Instagram, quem você vê, o que você consome, mas isso mas isso é muito importante, é tá? muito Isso importante. fala sobre a sua vida, não somente a física, mas a mais importante que é a espiritual, Exatamente. sabe? Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração Tá cheio, está cheio. sabe? Então, se você ouvir a palavra de Deus e você vê a palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Claro, com Agora, certeza. nada contra, se você é acostumado e talvez possa até ter essa visão: "Ah, Lucas, para mim nada a ver eu seguir, influenciadores, que não são da igreja". Eu também acho que não tem nada a ver, mas é muita informação para você Sim, lidar dentro de você. Se você tiver a estrutura para não deixar ser influenciado, o que é muito difícil, isso, hoje eu mais falo com a difícil. plena certeza. Você quer ouvir? Você pode assistir, você pode ouvir, mas você vai conseguir controlar essas emoções dentro do teu Entendeu? coração? E essa é a questão, tem cara de 30 anos que é influenciado por gente de 18. Exatamente. Por quê? Porque a influência, ela é o nome já tá aí, influência. Ela vai te influenciar a viver daquele padrão, né. Quando o Paulo fala: "Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo", ele era a influência ali. Para as pessoas que ele estava falando, as pessoas não andaram, não viram, não conviveram. Exatamente. Então ele era a influência. Só que a questão é o quê? Às vezes dentro da igreja, a gente tem uma mega influência, mas a gente quer ouvir a influência do pregador lá na internet, porque ele tem 1 milhão de seguidores Porque ele tem um e o LG tem 10 só. exatamente. Então então, mas não, se fosse já tinha dado não, não é isso, não é isso. O inimigo ele usa disso para poder também confundir a cabeça das ovelhas, Sim. sabe. Mu Hoje hoje cê é louco, hoje tem pastor de tudo quanto é lado, hoje tem cantor de tudo quanto é lado, hoje tem ministro a rodo, tá aparecendo no mercado. sim. Só que quantos desses têm a palavra? Não tô para julgar ninguém, também não é minha função. Isso aí É com Deus. é com Deus lá no último dia, quando a trombeta tocar. Só que assim, talvez a pessoa que você mais gosta, que você defende, fala: "Não, esse ca" não tem Exato. nada de Cristo. E a pessoa que tá ali do seu lado, dentro da sua igreja, comendo do mesmo pão, bebendo da mesma água, Ou às vezes até uma pessoa que está no seu trabalho, no sabe, dia a dia com você ali, tem mas ele tem muito mais de para Deus entregar de Deus para você do do que que o que você tá vendo ali num corte. exatamente, que hoje a vida é resumida de cortes, né, e Isso que é o problema. esse que É aí onde desanda. é aí onde desanda mesmo. É. E falando dessa parte mais inclusiva, eu acho que a gente caminha para um momento importante da igreja importante da igreja, que é o momento de inclusão. O trap gospel, ele faz parte disso, né. Eu queria falar um pouco sobre inclusão dentro da igreja, não só do trap gospel, mas também abrir a mente da galera para outras coisas, Claro. porque isso é fundamental para o nosso crescimento como ser Sim. humano, Im né. Isso é E como imprescindível para o nosso pessoa, para quê? Para que a gente não seja igual os fariseus. claro. Exemplo, eu posso vou dar um exemplo aqui, eu posso cantar o trap gospel. Mas o Corinho de Fogo, eu tô dando um exemplo, Hã. eu sei que às vezes é ao contrário. É a música do velho. Às vezes acontece também, sabia? O Corinho de Fogo, isso aí eu não gosto. "Ah, não, sai fora, já passou já". É, e tal. Ouviu uma Cassiane, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu gosto do trap, mas o pagode gospel Isso não vem, não entra na não minha é de cabeça. E Deus. você falando do pagode, eu tenho um grupo que eles estão fazendo acho que Um como eu vou dizer, projeto, um projeto um incrível, que é a Tardezinha Gospel. eu conheço essa Cara, galera aí do trap. nossa, isso é incrível, incrível. Eu Eu vi um já vi amigo alguns falando vídeos, é muito eu impactante. vi um amigo falando, ele chegou e ele chamou uma pessoa da igreja aí, que é amigo dele também, e aí ele falou: "Vamos na Tardezinha Gospel". E aí a menina falou pra ele, falou assim: "Não, eu não vou em pagode não, porque pagode não combina com a igreja não, cara.
isso aí já é muito fora. Eu escuto o trap, eu escuto o forró gospel, eu escuto o afro, o pagodão baiano gospel, mas pagode não combina com o gospel. Tipo assim, todas as outras combina, Mais menos mas o pagode. isso tem que ser quebrado, Já porque o nome já tá falando, né, é pagode, né. exatamente, é pagode. Já mandar um abraço aqui para os nossos meninos do Marcados, Ai, Marcados Pagode Gospel, um abraço para vocês. abraço galera. O Pagode Restaura, que faz a Pode tarde, testar, faz a tarde. nossa, Muito incrível, legal. valeu, que Mandar incrível. um abraço para essa galera aí que tem sendo bênção, tem Nossa, sido bem demais, demais, pra gente. E demais. nessa questão da inclusão, a gente vê ainda um pouco da dificuldade desses ritmos. Sim, E aí eu falo inclusão, eu falo inclusão no geral, uhum, né? Não só nisso, mas eu acho que a igreja, ela vive um tempo de modernização, entende? Não é modernizar a palavra, não é se atualizar para que a gente possa trazer mais pessoas. A palavra sim. de Deus, ela é inerrante, Ela não falha, não ele falha, é ela não atemporal. precisa de se atualizar. Mas a gente, como igreja, precisamos de ter uma visão mais aberta sobre algumas coisas. Sim, Precisamos de ter uma visão mais aberta do que pode e do que não pode. Não é porque eu não gosto que alguém que não é gosta, errado para outra pessoa, né? isso, e Exatamente. é sobre isso, né. E eu acho É, que essa é a essência que a gente tem que ter, sim, né? uma coisa que a gente sempre conversa, quando a gente tá ali nas sessões de estúdio, que eu encontro o Sal, que eu encontro a galera do gospel ali, né, e a gente sempre fala sobre isso, sobre ter mais. Mas ter mais o trap gospel, ter mais do rap, não, ter mais. Ter mais projetos diferentes, ter mais musicalidade diferente, sabe. A nossa musicalidade já foi riquíssima. A gente tinha ali, ó, Templo Soul, tinha FLG, tinha ao mesmo tempo o pessoal ali do Rebanhão fazendo rock, tinha a galera Coral do Raiz, Resgate, Coral Raiz, Oficina G3, Oficina G3, tipo assim, era muito grande. A gente tinha, que nem ainda tem, né, o DJ MP7, o DJ PV fazendo eletrônica. Tem um DJ muito bom para quem gosta de uma eletrônica um pouco mais, fora ali do EDM, fora do house, quem gosta de psytrance mesmo ali, tem um DJ chamado Yuki, que é um DJ excepcionalmente bom. ó, Ele é e muito bom. eu vou aqui também falar de um cara que não vem de hoje, mas que começou o movimento também lá atrás. Eu não sei se você vai conhecer, mas DJ Gerê, ele é um cara que, tipo assim, ele revolucionou também muita coisa. Essa pegada que o DJ PV faz hoje, ele já fazia lá atrás. Entendeu? Na época de 2000, hoje, tenho a honra de trabalhar com ele aqui na produção, né? Ah, ele é Abraço pro DJ abraço, Gerê. E DJ. sempre quando a gente fala desse lance de inclusão, ele conta as experiências que ele viveu, ele conta as barreiras que ele já quebrou, que ele já enfrentou para levar esse segmento da música. Inclusive, LG, eu, DJ PV e o MP7, nós participamos da primeira rave gospel do Brasil. Tá vendo? Primeira Incrível. rave Foi gospel do Brasil. foi aquela que teve até um mó levante da igreja, né, pra não acontecer. Cara, eu vi isso. Nossa, que incrível. Isso é incrível. Sabe por Isso é quê? muito Porque legal. foi o primeiro festival de psytrance gospel que eu vi na minha vida, sabe. E tava Legal, bacana. num nível pra bater de frente com qualquer um que você visse da época ali, assim, ó, tava no mesmo nível. E é isso que precisa. Eh, ter uma tardezinha gospel? Ter uma tardezinha gospel. Precisa ter um sertanejo gospel? Precisa ter um sertanejo gospel. Um abraço pro meu amigo Geiber Dias. É essa aí, sabe. Tem que ter um psytrance? Tem que ter um psytrance, porque tem uma galera que gosta. Eu já fui DJ de psytrance, quando era mais novo. Importante a gente falar do Bruninho Music. Bruninho que lançou a música com o Bruno Ramos, o Bruninho Music É uma galera que ele é incrível também. quebrou barreiras, né, Quebra, que dentro dessa sabe. parte de inclusão, nós hoje estamos colhendo fruto que eles plantaram lá atrás, eles Então, pagaram o preço lá atrás. é o que eu falo Porque pra se galera. você tem uma resistência, imagine há 15 anos, Ó, imagine há 20 anos meu atrás. Deus do céu, você é louco, na época que não podia assistir TV.
você fazer eletrônica, você é doido, é o próprio cão querendo entrar na igreja. Então, essa religiosidade ela tem que ser destruída. Sabe por quê? Porque o reino vai prosperar muito mais a partir do momento que a religiosidade for quebrada. Só que a gente não pode confundir. É quebrar a religiosidade. E não quebrar as paredes dentre o que é mundano e o que é santo. Sim, isso. A gente tem que trazer o renovo, sim, claro, mas sempre tendo ali o direcionamento do que acontece. Pô, isso aqui, ó, até aqui a gente vai. Daqui para lá já virou anátema, Sim, entendeu? isso é E, legal. e isso que é o importante. Enquanto não é o anátema, cara, abre a tenda. Abre mesmo. Alonga a tenda, porque é o que Deus vai fazer. Porque tem um versículo que fala que Deus, ele deseja salvar a todos. Isso. É da vontade de Deus que todos conheçam a palavra de Deus Claro. e que todos sejam salvos. Sim. Só que eu entendo essa multiforme graça, digamos assim, até dentro das nossas igrejas. Sim, com certeza. Exemplo, tem gente que gosta de um culto mais calmo. Amém? Opa, saiu aí o microfone. Tem gente que gosta de um culto mais calmo e tudo bem, né? Tem gente que gosta de um culto mais tranquilo, né? Mas tem gente que gosta de um culto mais Sim. agitado. Então. Tem gente que gosta de um E culto tá mais... tudo bem também. Tudo bem, você ouve. É o que eu vi um pregador falar. Você gosta de dar uns glória? Dá um glória. Amém. Você não gosta? Amém. Amém. Você ganha a alma de um lado, o ídolo ganha O outro, outro é e isso. tá tudo certo lá no céu, lá Isso. todo mundo se abraçar. E essa é a questão também sobre os ritmos. É a mesma A gente coisa. alcança quem gosta de trap, porque o movimento do trap, ele chega nas periferias, ele Com chega na favela, certeza. onde talvez a igreja, com a palavra, como que eu posso dizer, pregada, ela não chegaria. E aí entra a questão das ferramentas. As ferramentas que são dadas para você poder pregar, né? A ferramenta que Deus deu para mim hoje é usar do trap, dos ritmos urbanos, que eu não faço somente trap, eu faço um pouco de EDM, eu faço uma música um pouco mais pop também, mas eu faço, a minha maior parte de músicas são trap. Então é usar disso, do que Deus Usar me de deu, ferramentas. para poder chegar no cara que tá lá, velho, que vai hoje, sei lá, daqui a pouco ele poderia estar ali, ó, na fila de uma biqueira para poder pegar alguma droga para ele poder acabar com a vida dele. E aí eu chegar lá e pregar a palavra para ele através de uma música que eu sei que ele vai ouvir. Eu sei que ele vai ouvir, exatamente. Por que que eu sei que ele vai ouvir? Porque é o que ele ouve. Sim. Porque é o que ele ouve. Então, é muito mais eficaz. Não vou falar que, a palavra ela é eficaz de qualquer forma. Aonde Mais músicas a semente bater, é conectam. eficaz. Só que a música, ela traz. Exemplo. Ela atrai. Já que a gente está falando de música e abrindo para muitos artistas, exemplo, a gente recebeu recentemente aqui no estúdio da Rede Nacional Gospel a galera do Alcubo, Que da e a hora. gente falou muito Abração, sobre Kleber. a música naquela sala. Nossa. Quantas vidas não foram transformadas através daquela música? Porque aquela música tocava num espaço rap. Eles iam para festival. Cara, e é isso que precisa acontecer hoje. Eles iam para festival de rap que não era dentro da igreja, Exatamente. sabe? Você ia na esquina, o pessoal tava cantando, Exatamente. sabe? Quantas pessoas não tiveram encontro com Deus através da música? E foram tocadas porque aquela era a realidade Da vida deles. da vida deles. Entendeu? Então, é isso, cada um tem a sua forma. E Deus vai usar todos os meios e ferramentas para que nós possamos Sim. ajuntar mais pessoas no céu. Isso que é o importante. Fazer essa pesca não de varinha, mas de tarrafa. Jogar ela e trazer todo tipo de peixe. E aí deixa pro pastor ir lá, Exatamente. cuidando. Você só tem que trazer. Só tem que... O nosso papel é trazer. Marcos 16. Ir a todo mundo E pregar e pregar o a evangelho toda criatura. A Aquele toda. que crer e for batizado, Entendeu? será salvo. Salva. Se ele crer, amém. Se ele não crer, você fez a sua parte.
O importante é eu fazer a minha parte, é você fazer a sua parte, é todos que estão aqui fazer a parte que Deus nos deu. E aí, o Neves, Deus te usa de um jeito, Deus me usa de uma outra maneira, eu para cantar, eu sou É não muito sou bom, é muito bom. Você é doido, ele tá já atrás do Modesto. tá lá com o Neves lá, não deu muito certo não. É. Mas isso é importante, LG, sabe por quê? Porque que nem você falou aí, tem pessoas que vão pro culto e ela quer aquele momento da adoração, porque ela tá precisando e ela só consegue se conectar com Deus naquele momento, na adoração ali, ó. Ela só, sabe, ela tem que ouvir o Morada, ela tem que ouvir ali, mas a igreja será para ela sentir que ela tá sendo arrebatada, sabe? E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tem pessoas que são diferentes que nem eu, que é num 1000 graus de unção que você O negócio sente, acontece. você, eu não sinto, não, eu sinto também. Eu sinto muito também na parte do worship, na adoração, que você tá ali, mas é que, sei lá, dentro de mim, fala de outra forma. Sim. Sabe? É um momento que, assim, eu tô precisando, é meu e Deus. É meu e Deus ali, eu tô ouvindo um 1000 graus de unção, uma Cassiane, eu tô ouvindo um trap, eu, sabe? Num Thales Roberto e o negócio tá, e eu tô sentindo a presença de Deus. Eu não tô só pulando à toa, Sim. eu tô sentindo a presença de Deus. Na igreja já teve um momento de estar o louvor e o louvor tá lá em cima, e aí eu tocando contrabaixo ali, o meu irmão no violão e o meu DJ na bateria lá da igreja, nós tocando e tal. E aí as irmãs cantando um hino, e o hino mó pra cima, e daqui a pouco eu comecei a chorar. Os caras falam, aí a gente vai pra ter uma salinha atrás do púlpito, né? Que é para poder, que tem umas toalhas ali, porque às vezes, como a gente toca, às vezes, e segue, né, um padrão de louvor muito grande, assim, durante o culto, são várias oportunidades lá na igreja. E aí a gente deixa uma toalhinha ali, uma água para tomar, para, né, se recompor e volta. E aí, né, fui, o que tá acontecendo, velho? Tá chorando? Oxe, acho que o dedo tá com dor? Eu falei, não, cara, o louvor das irmãs tocou. Por quê? Porque era uma letra que tava falando comigo naquele momento. Era um louvor que era agitado, Por mais que seja agitado, mas se você parar e prestar atenção, você, sabe, você recebe de Deus. e aí eu me lembro de uma aí as pessoas falam: "Ah, mas onde que tá a base bíblica para isso? Aonde que tá na Bíblia isso?" Eu trago para vocês aqui, Davi, quando chega a arca, Ele dança de um ele jeito, dança na presença do Senhor. É que assim, as pessoas não imaginam, elas leem o texto, mas elas não não imaginam imagina, né? aquela É, você acha que como que Davi dançava na presença do Senhor Jesus? do jeitinho que você dança. Do jeitinho que você dança. Ele se movimentava, ele pulava, e Sabe? e ali era para Deus. Dá os bicos no Como papagaio. que incomodou Mical, Tá? incomodou Mical, porque ela olhou aquilo e falou: Para "Que com isso, se Davi tá recompõe, fazendo?" homem. Por isso que o conselho que eu nunca julgue alguém que está É, dançando ou pulando na presença do Senhor, é, porque você não sabe o sentimento e o coração sim. dela. Vamos parar de ser mical, gente. Vamos parar de ser Exatamente. mical. Deixa, sabe, o fogo descer e as pessoas pular na presença de Deus. Outra pessoa, outra história da Bíblia. Tava ali, ó, o mar à frente do povo. Moisés, pum, levanta o cajado, o mar abre. Do outro lado, quem dança? Miriam. Miriam pegou Miriam. o pandeiro. Na presença de Deus, tá lá com o pandeiro e dançando Exatamente. e glorificando a Se Deus, alegrando. sabe? E tem até um corinho que um saudoso irmão da igreja que hoje já tá lá na glória, ele canta assim: Miriam dançou na presença de Deus, sabe? E eu gosto dessa essência da igreja. Eu acho que a igreja ela precisa voltar a ser aberta a esse tipo de adoração. Aonde que a gente perdeu esse tipo de adoração? Quem foi que colocou o que é certo, o que é errado? Sabe? Quem foi que colocou o que pode e o que não pode? Entendeu? Quem foi? Porque eu não tive um relato de Jesus voltar antes do arrebatamento para poder falar para todo mundo falar, gente, não faz isso não, que tá ficando feio. Não, gente, vamos se alegrar na presença do Senhor. Se a gente for reparar, as pessoas dentro da igreja não estão dando a importância para essa alegria. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a minha, a sua força. Na verdade, a gente temos até algumas igrejas que elas vivem na sofrência.
Na é sua sobre frente é gospel. escoteio. Ai, Deus, eu vou pular no fogo. Um exercício de uma benção, Tá difícil, cara, tá difícil pra todo mundo. ela só vai pra igreja pra chorar por causa dos problemas Meu dela. Deus do céu, para com isso. Para com Tem isso. muito mais que isso, eu tenho aí dar lá pra me alegrar, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. É, Alegrar por quê? Porque Jesus é na minha vida, sabe? nós temos a maior alegria É, de meu. nós. Cara, é incrível. Eu tive um ensinamento sobre isso no meio de um culto. Tem uma irmã da minha igreja, Jade, beijo, Jadinha, que Deus te abençoe. Ela perdeu a irmã no, no dia do culto, ela perdeu. Não, foi 2 dias antes do culto, de domingo, na sexta-feira ali. Ela foi, velou a irmã, enterrou. A gente chegou no domingo, eu falei, meu, ela não vai vir pra igreja hoje, né? Depois, ali até falei com meu pai, vamos lá, né, fazer uma visita, vamos com os irmãos lá visitar. Quando eu termino de falar, ela tava na igreja. E aí meu pai foi, e ela pediu pra cantar. E ela sempre canta um louvor. Aí nesse dia ela foi e cantou outro. Eu falei, meu, qual louvor que a gente vai cantar? Aí ela pediu pra gente acompanhar, e ela vem cantando, tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, Top. que, sabe? E assim, e no momento mais difícil da Ela vida estava dela, ali. ela tá falando ali, por que que eu vou chorar? Por que que eu vou me entristecer, sendo que Deus me deu a minha vida o tempo todo que eu tive para poder me alegrar com a minha irmã, para poder viver com ela, para poder, sabe, tá do lado dela, e agora ela tá com o pai. Então, Exatamente. eu vou chorar pra quê? Tá difícil para todo mundo, mas nós temos um Deus que já venceu esse mundo, Isso é uma verdade. sabe? O mundo inteiro pode estar em crise. Só que eu tenho que lembrar que eu não tô em crise, eu tô em Cristo. E se eu tô em Cristo, nada desse mundo velho aqui, ó, nada disso aqui tem que tirar a minha alegria, tem que minar a minha paz, sabe? Tá difícil, pô, perdi um emprego. Cara, você não sabe, minha casa eu tô sem nada dentro da minha casa. Cara, confia em Deus. Fala com o pai, mas fala com o coração. Que eu duvido se não aparece alguém para te trazer o socorro. Porque ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é. sabe? É ele que traz para nossas vidas o refrigério. Sabe, ele é Uau. os verdes pastos. É isso que a gente Hum. precisa entender. A igreja, ela tem a força de mudar o mundo. Só que por causa de várias situações, ou por causa de coisas que a gente quer agregar, ou por coisas que a gente escuta e acha que é a verdade, a gente tem deixado o mundo mudar a igreja. Exatamente. Ah, mas problema, tá subindo o preço, mas você tá tendo dinheiro para comprar, porque Deus tá te abençoando, Sim, isso é verdade. sabe? Tá difícil para todo mundo, mas para o crente que tem a fé em Deus tem um escape. Eu acho, que nós, como igreja, nós temos que sair do papel de estar na igreja só para pedir Sim, e isso é o mais agradecer mais importante. a Deus, que aí entra nessa parte do testemunho da irmã, É. E né. de lá agradecer a Deus, obrigado, porque eu tive esse tempo com a minha irmã. Obrigado porque eu tô vivo, obrigado porque eu tô É. respirando, obrigado até pelas lutas, porque querendo ou não, essas lutas me forjaram o homem e a mulher que eu sou hoje. E se eu tenho luta, é certeza de que eu vou ter vitória, Exatamente, é sabe? isso. Essa é a questão. Essa é a essência que nós temos que resgatar do ser igreja, De ser igreja. do ser igreja, É. que nós não vamos estar isentos das lutas, mas as lutas não vai mudar o nosso comportamento e o nosso jeito de ser, Claro, entendeu? é que essa é a questão, né? Tem uma faixa que eu falo sobre. Eu coloco a minha vida ali um pouco na história de Davi, né? Que eu falo sobre os gigantes que assolam a minha mente. Que eles assolavam a minha mente. Quando eu saí da igreja, eu tive muito problema com vício. Tive muito problema com droga. Cheguei a um ponto de quase ir de arrasta, de morrer. Só que Jesus veio e me resgatou. Só que essa questão, ela é uma luta, que ela não se é vencida de um dia para a noite. Não é eu aceitei a Jesus hoje, retornei à casa dele e amanhã eu já sou um novo homem. Isso é uma luta. E por 1 ano e meio eu fiquei com esses gigantes assolando a minha cabeça.
sabe? A vontade. E eu pedindo força pra Deus, de joelho, orando, pedindo pra minha família me ajudar. E esses gigantes assolavam a minha mente. Só que chegou um momento que eu olhei e falei: calma aí, aonde tá os gigantes que assolam a minha mente? Cadê eles? Porque hoje eu tô muito diferente do que eu era. Sim. E tô muito melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor a cada dia. No presente. Porque o presente é a dádiva de Deus pra mim. Hoje é o presente. Por isso que eu vivo cada dia no presente, porque o futuro a Deus pertence. Ele não deu o futuro para ele, deu presente. Ele deu presente. Então, hoje, nesse dia eu tenho que entender que a grandeza de Deus me fez sentar nesse podcast, conversar com vocês, passar um pouco do que eu tenho de Deus para as pessoas, que às vezes alguém que está assistindo, nesse exato momento, tá passando pela mesma coisa que eu passei. Sabe? Ou tem Exatamente. alguém que tá passando pela mesma coisa que eu passei. Por Ou que tá gigante? cogitando, sabe? Só que entende que o melhor lugar para eu estar é nos braços de Cristo. É nos braços de É onde eu tenho sim a crise. É onde eu tenho sim a tempestade. Eu vou ter sim um mar revolto. Ele não falou que não ia ter. Só que ele vem caminhando sobre as águas. E se ele falar, acalma o vento, a tempestade cessa, o mar se acalma e tudo segue lindo. Só que eu tenho que estar no centro da vontade dele. Eu tenho que estar com ele e ele comigo. Eu gostei dessa parte que você falou, né? Às vezes uma pessoa que acabou de ter um encontro com Deus ou retornou para a igreja, ela pensa que a partir de agora eu sou um novo homem, as coisas, Deus é comigo, vai dar tudo certo. E a pessoa, ela se frustra É, com o passar de 6 sim, meses, porque aí entra a parte de que nós somos seres humanos, nós temos é, vontades, nós temos desejos, claro, e que se você não vigiar, você vai cair, você vai cair, é. entendeu? Se não abrir a boca, vai morrer se você não falar com quem tá ali do lado. Não é só a Tá? parte espiritual, claro que nós É, temos que fazer, vamos orar, vamos buscar, mas também eu preciso de ter todo o cuidado, tudo, ter todo o amparo e de respeitar o processo, claro. Porque né? é isso. Você é um novo homem, você acabou de se converter. Você é um novo homem. Mas os problemas continuam sendo o mesmo. Sim. Porque dentro de você agora habita um novo espírito. E você vai caminhar segundo aquele É. espírito. Só que por fora a carcaça tá aqui. Exato. E se você é uma pessoa que fuma, não é do dia pra noite que vai parar de fumar. Se Exato. você é uma pessoa que tinha um vício de bebida, viciada mesmo, sabe? Se você é uma pessoa que era uma pessoa que tinha vício em pornografia, você tem que pedir ajuda, Exato. sabe? Por quê? Porque é esse lado da casca que é o pior, Que é o que é pior. a vontade da carne. Você tá se tornando uma pessoa carnal que você é uma pessoa carnal que tá se Tá se tornando tornando espiritual. E que agora você tem que acostumar o teu corpo Ah, a não viver dá. espírito. É, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Viver. E é a Exatamente. partir disso que eu tenho que seguir. E aí é onde as pessoas pensam que são super-heróis, que conseguem vencer, Sozinho, conseguem dar conta. E aí as pessoas se frustram na caminhada, é. porque o dia mal vem, o E olha, dia ele vem. Ele vem o com dia força. que vem, É, né? a tentação. E nós temos que saber lidar com isso, sabe? Eu até brinco com o meu pastor brinca comigo, ele fala: tem dia que se o mar vermelho aparecer na minha frente, eu passo por ele andando, É, nadando se possível, eu atravesso ele. Mas tem dia que eu não tenho coragem nem de pegar, né, o cajado e levantar, levantar e tocar nas águas, né? sabe? E assim, e isso quer dizer o E quê? tá errado isso? Não tá Não errado, dá, tá tudo certo. mas eu costumo dizer que você vai ser, uma pessoa considerada e bem-sucedida quando você conseguir se controlar no seu dia mal. É. Porque no dia que você tá bem, tudo vai bem, as coisas vão funcionar. Você vai ver se é crente mesmo no dia No dia mal, você não pode chutar o balde, chutar É. eu vou sair do grupo da coreografia, eu vou sair do grupo dos jovens, eu não quero saber mais isso, eu não quero saber mais daquilo. Nesse dia que você vai dizer para o céu, aí a sua estrutura,
o quanto você suporta, o quanto você está disposto a caminhar com Cristo, É, né, isso são as marcas do evangelho, são as né. marcas do evangelho. Isso Eles tiveram. Cara, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Você acha que eu e você não vai ser? não vamos ser, isso é Isso que é sensacional. importante. E de saber que ele venceu. Se ele venceu, eu também venço. Exatamente, Ah, mas você tá assim. Não tô me pressupondo, não. Ele que falou. ele que falou. Se eu venci, vocês vencem. Agora, ô Neves, para a gente passar para uma parte também, e já se encaminhando para o final, eu quero que você fale um pouco da sua carreira, né, da sua Uhum. carreira, dos próximos projetos, o que que a galera pode esperar do Neves, o que que tá vindo por aí. Olha, então vamos lá. Eu já tô um bom tempo nessa caminhada, né. A minha carreira ela começa lá em 2017, eu tive uma pausa devido às minhas situações, né, virei pai, tive que bancar, mas, né, não estava só eu e a esposa ali, a gente come uma marmita, vai, né, vai trabalhando, vai fazendo dinheiro. Agora como tem a minha filhinha, a bichinha come pouquinho, né, e aí eu dei uma segurada, eu falei: "Deus, eu não vou investir muito mais agora o tempo e o dinheiro nesse lado, eu não tô abandonando, mas eu tive que dar aquela respirada, contar até 1.200.000 e cuidar da minha família, que é o meu primeiro ministério, Isso é né". importante. E aí depois eu voltei agora no ano de 2023, então voltei em 2023, 2024 eu assinei com a Adpar, e a gente continua com eles, fazendo muita coisa diferente, trazendo uma musicalidade sobre tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, Mandar um né. abraço pra galera da Adpar Um aí, abraço, né. Mate, Joe, é nóis, Felipe Music Maker. É, Felipe Music Maker o nome daquele diretor que você me é o Matheus. o Matheus, um abraço para o Matheus aí, a Isso gente aí. tem ele no WhatsApp. Dudu, tamo junto, Dudu, um abraço. Ali com a gente tá a Mila Cristina. A Mila é incrível. Ela é uma menina que tá trazendo uma musicalidade pra o worship também, da igreja, diferente, sabe? Uma roupagem muito linda, letra abençoadíssima. Tem o Salmazo também, que é meu amigo. Todos são meus amigos. O Sal, ele é meu amigo ali de estar na sessão. Às vezes ele me grava, às vezes eu gravo. Às vezes, sabe, a gente tem uma ideia, conversa ali. O Sal também faz um trap gospel, só que ele faz uma vertente diferente da minha, né? Ele tá trazendo algo novo que não tem na cena. Não tem mesmo. Não tem, de fato, não tem nada que seja igual ao que ele tá fazendo, né. Quem gosta do Nesk vai se identificar muito com a sonoridade dele, mas é diferente do que o Nesk faz. 2024 foi um ano de estruturação. 2024 foi um ano de muita vitória, na verdade, estrutura também, mas, eu trouxe ali umas músicas novas. Hoje, se você for ver o meu material, a partir dessa próxima faixa que vai sair, que é Só Acreditar, você vai ver uma diferença notável. Por conta de pensamento, a gente sentou, alinhou. Eu quero trazer uma musicalidade diferente também para abranger, né. É uma música que a gente só vê lá fora. Eu acho que quem tá assistindo aqui vai gostar bastante. Se você gosta de Forrest, sabe, você vai gostar muito, Legal. sabe. Se você gosta do Caleb, do Hervey, vai adorar, Aí já vai a Deus, com uma letra que você vai cantar, assim, em português. Então, você vai gostar muito disso. Por quê? Porque é uma musicalidade que traz a essência de dentro da igreja. Eu entendi que a gente precisa trazer a essência da igreja para o mundo, não é a essência do mundo pra igreja. para a igreja. Eu preciso levar essa luz. Então, eu quero ser essa ponta de lança que vai levar a essência da igreja para as pessoas que estão necessitadas na rua, né. Esse ano de 2023, que foi quando eu voltei, eu conheci muita gente do meio que me ajudou bastante, a mostrar o que eu queria, né. Porque existe a música e existe transformar a vivência em música, né. Sim, Eu posso fazer uma música sobre qualquer coisa, mas colocar a vida na música, isso que é o mais difícil. Então eu tive meus amigos que me ajudaram aí, o Mate, o Cleric, o Lucas Nor também, que é um menino muito excepcional, bom. muito bom, e vieram me ajudando. Participei do concurso de trap,
que teve, que foi o Pode Crer concurso. O Pode Crer, você participou. Participei. Legal. Foi incrível também, o pessoal urbano, um beijo, um abraço. A galera do Pode Crer foi incrível, foi uma vivência, assim, muito boa pra gente que é do cenário, porque foi o primeiro concurso de trap na América Latina, Sim. né? No Trap Gospel foi o primeiro. E isso é muito bom. Conheci muita gente boa, tem muita gente diferente que quem tá aí em casa seria bom dar uma pesquisada, fugir só ali do que aparece e dar uma escutada. Tem uma galera que tá trazendo uma letra muito abençoada, sabe? Tem meninas que estão fazendo, tem, tem pessoas assim mais jovens, uns jovens mais maduros, né? Que nem nós. E assim, brincadeiras à parte, a minha carreira, eu falo pra minha esposa assim, eu não chamo de carreira, né? Eu chamo de tempo de ministério. Por quê? Porque a carreira, eu só vou poder falar que ela foi uma carreira mesmo quando eu colher o fruto dela lá na frente, na minha velhice. Quando eu falar assim, ó Deus, tô te entregando a minha carreira e combati um bom combate. Entendi que isso aqui foi a função da minha vida. Entregar a palavra do Senhor para todas as pessoas que eu pude, né? E trazendo algo que edificasse a vida das pessoas, né? Eu vejo isso. Então, hoje o meu tempo de ministério, por mais que pareça ser curto, ele tem trazido muitas coisas e tem aparecido muitas pessoas boas para ajudar a gente a levar Essa mensagem. essa mensagem, né? Agora, deixa eu te perguntar, essa Só Acreditar, tem data já pra sair? Ela ainda não tem a data, Tem a data, porque mas a em gente vai breve fazer o visual, mas em breve ela vai aparecer e eu vou mandar para vai vocês. tocar na Rede Nacional agora. Com certeza. Você já está convidado, quiser fazer o Opa. lançamento aqui, A gente vai fazer, vamos fazer sim. tá bom? Pode Eu vou trazer para Tá. vocês o merch dela. Tô pensando em fazer uma coisa muito bacana. Como eu gosto de coisas retrô, né? Então tô pensando ainda em fazer aquele CDzinho. Não sei se vai dar para fazer, mesmo que seja o simbólico. Eu vi que tem um pessoal lá nos Estados Unidos que tá fazendo. É um CDzinho que tem um QR Code. Então você escaneia, vê o álbum, né? Hoje ninguém mais escuta CD, mas acho que isso aí é muito bonito de fazer para as pessoas terem, né? top. Muito legal. Fazer uma promoção aqui na rádio, meu. Podemos, Giri, fazer Bacana. uma promoção na rádio. Vamos fazer isso aí, vamos pensar isso todo mundo junto. Selo, você Sim, monta uma coisa num mês assim legal. bacana. Arrepia. Show de bola. E estamos aqui de portas abertas. Eu que Você é um agradeço. grande parceiro nosso aqui. Que agradeço, gente. É uma bênção. A gente foi uma pessoa de Deus que a gente conheceu e que já tem aí acho que mais de um ano de amizade. Tem mais de um ano de Mais de um ano amizade. de A amizade. gente tá nessa parceria aí bacana e eu quero falar para você que tá aí na sua casa. Para você que às vezes pode estar, tem um sonho, tem a vontade de servir a Deus, tá queimando no seu coração e às vezes você acha que a forma com que você tem de servir não vai ser abraçada. Cara, se você for do ministério do JPV, entenda que aqui, ó, tem um cara que abraça mesmo, ele tá para ouvir a sua ideia, ele vai te aconselhar. Claro que tem coisas que são pontuais, tem que ser pontuadas, mas não deixa de servir não, sabe por quê? Porque a gente tá vivendo o princípio das dores. E tem muita gente que não conhece o Senhor Jesus. Tem muita gente que precisa, talvez na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, né, na sua rua mesmo, na família. Tem muita gente que não conhece a graça de Deus e você é a graça de Deus. Você tem a graça de Deus dentro de você. Então é importante a gente pregar o evangelho, sabe? Dar as mãos às pessoas da igreja, ser um atalaia de Deus. Isso. Top. E depois que eu entendi isso, nada mais pode me parar. Pode ser dia, pode ser de noite, pode ser chuva, pode estar caindo canivete. Se precisar, é só chamar que a gente está aqui para poder pregar a palavra, porque o tempo está passando. E se a gente não tiver o que entregar para ele, quando chegar, rapaz, vai ser triste. Top. Sabe? Já pensou ter o LG ali? Ó, aqui, ó, os frutos do irmão, maravilhoso. Você vai chegar lá, oh Deus, não tenho nada para te apresentar. Que tristeza. Tristeza, né? Ó, pegou essa mensagem aí, pegou o código, pegou a senha. Pegou? Tá com os acessos, né? Tá com os acessos. Então é isso.
É. Ô, Neves, mas pra a galera ouvir o teu som, te acompanhar nas redes sociais, como que a galera te acha? Você vai me achar apenas digitando o Neves no Spotify, no Instagram, no TikTok. No TikTok É também. que eu não posso esquecer, é a rede que eu não mexo muito, mas eu deixo a hora Tá chegando por lá também. Tô chegando por lá deixando as mensagens. Eu não gosto muito de mexer no TikTok, porque eh, essa parada assim de só vídeo assim, eu não gosto muito. Eu gosto do Instagram, a minha rede maior ali é o É o Instagram, Instagram. né? Mas o TikTok eu gosto de deixar ele para fazer uma live ou para deixar ministrações. Palavras que vão edificar a sua vida. A gente tem um projeto chamado 365 Dias com Deus. Então, a cada dia tem uma mensagem nova. Top. Todo dia tem uma pregação para você, tem uma mensagem para, sei lá, ajudar seu dia, para te levantar no momento que você estiver caído, sabe, para te dar a mão, porque a gente é muito mais que música. E é fazendo isso que a gente quebra esse estereótipo de que a gente só sabe fazer rap. Não, a gente não sabe só fazer rap, a gente sabe levar a Jesus às pessoas. É, E as pessoas a Jesus, isso é o mais importante. esse é o Neves. É isso aí, O gente, JPV Cast. sabe? Ó, você que ficou com a gente aqui, eu tenho certeza que você curtiu. Já deixa teu comentário aqui, o que que você achou desse episódio, porque esse cara entregou tudo, realmente. Estamos aqui. Foi um dos Beleza. melhores bate-papo, falamos sobre muita coisa boa, então já deixa teu comentário, já deixa teu like. E se você quiser que eu volte Viu? e chame uma galera, deixa aí também. Se quiser, e vai lá no meu Instagram, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem aí Eu assisti o pra podcast. assistir isso. Eu Marca gostei muito. Isso. marca a gente. Stories aí. Isso. Marca nós aqui, porque É isso aí. a gente vai gostar. A gente Com vai- certeza. E o Neves, eu quero assim agradecer a tua presença aqui de coração, né, por esse bate-papo. Tenho certeza que abençoou a vida de muitos jovens e edificou a vida de muitas pessoas. E quero pedir para você agora mandar suas considerações finais, mandar um abraço para a família. Eu costumo dizer Com que essa é a hora certeza. de você fazer teu nome É isso aí. com a família, Com você fazer certeza. aquele corte, postar nas suas redes É sociais, isso aí. mandar uma mensagem para quem você quiser mandar e agradecer essa galera que ficou com a gente aí até agora. Primeiro eu quero agradecer você que está aí na sua casa assistindo, você que tirou esse tempo para ouvir esse bate-papo. Espero que você tenha sido edificado. Tudo tem um propósito na nossa vida, principalmente quando a gente está debaixo da promessa de Deus. Os propósitos eles acontecem. Então, se está difícil, espera mais um pouco que a vitória vai chegar. Quero agradecer também o pessoal da Paz e Vida, Zona Sul, o pessoal do JPV que me chamou aqui, sabe? Sempre me tratando da melhor forma, eu acho isso maravilhoso. Quero agradecer o pessoal da minha igreja, meu pai que liberou, o pessoal da MIV, Missão Evangélica Vinde Verde, o grupo da Adpar também, toda essa galera, sabe? A cena, ela tem aumentado do trap gospel e eu espero que a gente aumente cada vez mais, porque tem muita gente boa que tá trazendo uma musicalidade muito boa. E aqui fica o meu abraço para minha esposa, que não pôde vir, né? Ela não pôde vir, mas eu vou mandar um beijo, um abraço para ela. Já tô com saudade. E eu quero agradecer ao Senhor Jesus por ter me dado a chance de retomar a minha vida no caminho dele. Acho que eu não poderia deixar de agradecê-lo por tudo isso que eu tenho vivido, por estar aqui, por poder conversar com você e entender hoje qual é a posição do Neves no Evangelho, né? De ser mais um servo e de pregar essa palavra que mudou a minha vida e que transformou a minha casa, a minha família e que muda a vida de tantas pessoas. Então essas são as minhas considerações, gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seu ministério e tudo que você planeja. Entregue na mão do Senhor que vai acontecer. Amém? Uma salva de palmas, guys, fora o Neves. Que Deus abençoe, tamo junto. Que podcast top, gente. Olha, eu estou aqui alegre, né, com este momento e até a próxima, viu? Graças Faremos em nome de Jesus. projetos juntos aí, eu tenho certeza
que você virá mais vezes aqui ao JPV Cast, na Rede Nacional Gospel, porque nós somos parceiros e amigos aí da caminhada do Senhor Jesus. Gente, nós vamos ficando por aqui, mais um episódio do JPV Cast, que Deus abençoe a sua casa. Semana que vem temos um outro episódio aqui disponível no nosso canal do YouTube, porque aqui tem podcast toda semana. Não só o JPV Cast, mas temos Sala de Visitas, Paz e Vida Talks e Mulheres Águias para você. Aqui tem muito mais conteúdo para você. Então, que Deus abençoe vocês. Já vou deixar aqui também minha rede social, você que quiser me seguir, quiser me acompanhar lá no Instagram, @lucasgomes.marinho, me segue lá para mais novidades. E até a próxima, viu? Eu espero ter conseguido levar um conteúdo de qualidade para sua casa, para sua sala, para o seu dia a dia, digamos assim, né? Sim. Espero ter contribuído e que Deus abençoe vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fui. Esse é o JPV Cast. Isso aí, o Um Trap Gospel existe. Tamo junto.